Obrigada por terem vindo. Este é o ponto de encontro do Festival Linha de Fuga e é aqui que vamos estar até ao final do mês de novembro. Este espaço vai receber várias atividades e entre elas as Conversas Vulneráveis, que são um ciclo de conversas inserido na programação do festival, que este ano explora a performatividade da amizade. O ano passado houve uma edição também do Linha de Fuga sobre enfrentar medos, e penso que desse enfrentar medos sai a necessidade dos vínculos, da amizade, da confiança, das relações de interdependência, de nos sustentarmos nelas para enfrentar estes medos, e penso que é por isso que este ano trabalhamos aqui sobre a amizade. Estas conversas vão acontecer todas as quartas-feiras, até ao final do mês de novembro, e podem consultar toda a programação do festival e das conversas no site do Linha de Fuga, em www.linhadefuga.pt. E, como já é habitual de anos passados, continuamos com este formato de long table, que é um formato que nós gostamos muito, porque dá sempre os seus frutos. A ideia é mimicar uma conversa numa mesa lá de casa, numa mesa de jantar, numa mesa de almoço. Ou seja, isto é uma conversa à mesa, é um convívio à mesa, em que qualquer pessoa pode se sentar connosco aqui à mesa. A conversa é o prato principal desta refeição que vamos aqui partilhar todos. Pedi aqui para quem quiser intervir pode se sentar à mesa a qualquer momento e pedir um microfone. Quem tiver com o microfone na mão pode falar, pedir para quando tiverem com o microfone falarem com ele perto da boca, porque esta conversa está a ser divulgada ao vivo no Facebook do Linha de Fuga, está a ser transmitida ao vivo, aliás. Se a mesa estiver cheia, se já não houver lugares à mesa, podem pedir um lugar à mesa a quem estiver aqui sentado. E tudo é permitido, pode haver risos, pode haver silêncios, pode haver comentários, como é óbvio. E há um fim a esta conversa tem uma duração de aproximadamente 1 hora, mas não há uma conclusão. O objetivo é criar aqui uma troca, e para isso temos sempre também convidados que nos permitem falar e que trazem provocações sempre bastante pertinentes. Hoje temos a Catarina Saraiva, curadora, pensadora, diretora artística do Festival Linha de Fuga, com uma vasta experiência em diferentes projetos artísticos entre a Europa e a América do Sul, e sempre focada em estimular um pensamento crítico, um discurso crítico, tanto nas artes como na sociedade. Temos a Marina Raposo, doutoranda em Arquitetura e mestre em Estudos Curatoriais pela Universidade de Coimbra, e vencedora da Open Call de Curadoria que o Linha de Fuga lançou este ano, e ela vai nos poder falar um bocadinho mais acerca do seu projeto, que também vai integrar a programação do festival este ano. E João Maria André, filósofo, professor catedrático e homem do teatro, que se tem especializado na antropologia da vulnerabilidade e na ética do cuidado. Bem-vindos, bem-vindas, e obrigada a todas as pessoas que estão presentes. Espero também que possam participar neste momento. E sem mais demoras vamos começar. E se calhar começar aqui por perguntar à Catarina porque é este tema da performatividade da amizade. Porque não apenas amizade, porque a performatividade da amizade, o que é que quer dizer que a amizade é performada? O que é que isto significa para vocês? Obrigada, Catarina. E obrigada a toda a gente por estar aqui. E podem sentar aqui ao meu lado se quiserem. Há muitas cadeiras. Então, é aquilo que tu estavas a dizer. O festival tem sempre o festival e laboratório, não é? Porque o festival acontece ao lado de um laboratório que é tão importante quanto o festival, mas menos visível, que são 11, 12, entre 10 a 12 artistas que estão em ebulição criativa ao lado do festival, e é muito mais o tema daquilo que é cada edição é muito mais uma provocação a estes artistas que estão em processo do que propriamente
um desenvolvimento, uma linha curatorial a partir desse tema. É muito mais uma vontade de discutir um tema. E o ano passado, como tu disseste, o tema foi enfrentar medos. Porque uma das coisas que pensamos é como é que nós podemos trabalhar o coletivo e o que é interessante trabalhar em coletivo. E numa altura em que estávamos tão perto de coisas tão estranhas, e continuamos, infelizmente, cada vez mais, enfrentar medos surge também como uma reação àquilo que estava acontecendo na sociedade, mas também como uma sequência daquilo que foi a última edição, que foi as Éticas do Cuidado. E o ano passado, este grupo de artistas, aquilo que trouxe de mais profundo foi esta capacidade de se conectar uns com os outros e de se relacionar numa amizade profunda mesmo. Foi muito bonito ver que toda a gente trouxe as suas fragilidades, os seus medos, muitos pessoais, outros sociais, e que todos os restantes, todas as pessoas que participaram, foram uma rede emocional muito, muito forte para todos os participantes. E claro, daí surge, é isso, quer dizer, o que é preciso para enfrentar medos? É preciso ter uma rede de amizades. E na realidade eu pensei, então a amizade tem que ser o tema deste próximo ano. E depois foi Só que disse, que foleiro, a amizade, só. Só amizade, isso é muito foleiro. E eu pensei, quer dizer, porquê que a amizade é foleiro, não é? Quer dizer... E pensei, não, ok, mas o que é que significa a amizade? A amizade não é um estado, é uma prática, não é? Não podemos deixar de, ok, somos amigos e está feito, não é preciso fazer mais nada, é preciso trabalhar. E foi também em conversa com a João Maria André, não é? Que nós falámos, eu disse, eu tenho esta vontade de trabalhar a amizade, mas se calhar a amizade só não é tão interessante como falar sobre algo que tem a ver com uma ação, não é? E então o que é que pode ser? E em conversa que tivemos, a performatividade da amizade tem lógica, não é? E sim, tem lógica porque na realidade... Ui, está um eco agora aqui, credo. A performatividade da amizade porque precisamente não podemos estar parados num estado de espírito. Um estado de espírito é automaticamente também uma ação. E enquanto ação é uma prática, e uma prática é algo que não pode parar. E a amizade tem esse lado, não é? Que é se tu não cultivas a amizade, se tu não performas a amizade, ela pode morrer. Eu lembro-me sempre de um quadro que a minha avó tinha, que eram dois burros, um a puxar para cada lado, a tentar comer um fardo de palha, não é? E cada um a puxar para o seu lado. E chegam à conclusão que o mais interessante é os dois irem primeiro comer juntos comer um fardo de palha e depois irem comer o outro fardo de palha. E isto é um consenso e é uma prática também. Então veio daí. E praticamente, e é precisamente essa também a discussão que queremos pôr em cima da mesa, e por isso também te convidamos para pensar estas conversas e para pensar aquilo que é performar a amizade desde distintas perspectivas. E acho que é isto, basicamente. Depois podemos avançar, porque, como eu estava a dizer, quer dizer, o festival não é que eu tenha feito uma curadoria a pensar que tem que ser tudo à volta da amizade, mas, por exemplo, o desafio para a curadoria local foi fazer uma relação com o tema, e a Marina depois pode falar como é que viu este tema, mas essencialmente para aquilo que são os artistas em processo é de que forma é que isto ressoa neles, não é? Portanto, isto tem tudo a ver com ressonâncias e o que é que significa estarmos a falar de uma questão, e também, bom, sairá rapidamente, mas já está também disponível o editorial desta edição, que é uma coisa que cada vez mais me parece importante, não é? Numa altura em que
tantos políticos a falar de amizade, somos amigos, e um genocídio a acontecer na Palestina e guerras a acontecer por todo lado, vamos recuperar essa palavra e transformá-la naquilo que realmente quer dizer, e não trabalhar sobre amiguismos, que são políticos, aquilo que estávamos a falar, mas trabalhar sobre aquilo que realmente é importante para tornar a sociedade melhor e, portanto, pensar como é que coletivamente podemos transformar a sociedade. Eu não vou transformar a sociedade, mas pelo menos é um passinho para dizer de que forma é que neste cantinho e aqui nesta cidade podemos fazer ressoar esta ideia. É isto. Se calhar vou passar aqui a palavra para o João Maria, porque a Catarina disse que foi em conversas consigo também, que conseguiu aprofundar aqui um bocadinho este tema e levantou aqui agora a questão dessa diferença entre amiguismos e amizade e também essa ideia de amizade que vai muito facilmente para um lugar comum, para lugares comuns. Então, qual é que... E então parece, por ir tão facilmente para um lugar comum, às vezes pode parecer despida do seu caráter mais político e social, e de que forma então é que a amizade também tem este caráter político e social, e se puder também relacionar este tema com as noções que vem desenvolvendo no seu trabalho, nomeadamente a antropologia da vulnerabilidade e as éticas do cuidado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite que me foi feito pela organização, pela Associação Linha de Fuga, para participar nesta conversa, que aparentemente é sobre um tema muito simples e quando a gente começa a descascar, revela-se um tema muito complicado. Quando eu disse a alguns amigos e a algumas amigas que vinha ter aqui hoje uma conversa e que estava a preparar, há 15 dias que ando a preparar esta conversa sobre a amizade, ficaram assim a olhar para mim e eu disse, pois, é complicado porque ao mesmo tempo que é simples, é complexo e por outro lado é muito simples de viver e é muito difícil de pensar. Há uma assimetria entre a simplicidade da vivência da amizade que nós fazemos cotidianamente e da experiência que temos da amizade e o pensamento da amizade. Isto porque eu gostaria de começar por dizer, em primeiro lugar, que a primeira coisa que o tema me sugere é dizer o seguinte: a amizade declina-se no plural, não se declina no singular. Nós temos uma certa tendência para falar de amizade no singular, mas é uma abstração, porque não há amizade e há diferentes modalidades e diferentes formas de amizade. Basta fazermos um percurso por alguns dos pensadores que ao longo da história da filosofia e no pensamento contemporâneo procuraram pensar a amizade, para vermos, por um lado, como é diferente a concepção de uns para os outros. É diferente a concepção de Aristóteles com a concepção de Cícero, é diferente a concepção de Cícero com a de Tomás de Aquino, é diferente a concepção de Tomás de Aquino com a de Montaigne, por exemplo, ou com a de Kant. Portanto, há essa diferença de concepções. Mas, por outro lado, todos estes pensadores pensaram e apresentaram diversas modalidades da amizade. Por exemplo, Aristóteles fala de 3 grandes modalidades da amizade. A amizade, que ele chama a amizade por utilidade, a amizade por deleite ou por prazer e a amizade relacionada com a perfeição, com a virtude, com aquilo que a pessoa é em si mesma e não com aquilo que ela tem e que pode eventualmente proporcionar. Logo aí temos 3 tipos de amizade. Se vamos ao Tomás de Aquino, também temos vários tipos de amizade. Se vamos ao Kant, o Kant fala de diversos tipos de amizade. O Platão falava, e o Platão é um dos primeiros a começar a pensar isto, falava numa protofilia. Protofilia é uma palavra grega que é constituída pela palavra proto, que significa primeira,
ou principial, se quisermos, e filia, que é a palavra grega que significa amizade. E, portanto, ele falava de uma protofilia para dizer as amizades que nós experimentamos não são senão concretizações de uma proto-amizade, ou seja, de uma primeira amizade, de uma amizade matricial que não existe, mas que é, por assim dizer, o ideal do qual são encarnação todos os outros diversos tipos de amizade. Por outro lado, há aqui uma outra questão, portanto, estamos a tentar escavar o conceito. Há aqui uma outra questão que é a seguinte: amizade e amor. Distinguem-se? Não se distinguem? Onde é que começa a amizade? Onde é que começa o amor? Onde é que termina a amizade e começa o amor? A amizade vem depois do amor, ou o amor vem depois da amizade? A relação da amizade com o amor é uma relação muito complexa e pensada de muitas maneiras. Por exemplo, Aristóteles dizia que o amor, no sentido de paixão amorosa, o eros, é uma hipérbole da amizade, é uma amizade exagerada. Mas o Tomás de Aquino já dizia que a amizade é uma intensificação do amor. Do amor no sentido da paixão amorosa. Portanto, saber o que é amizade, saber o que é amor, que comportamentos correspondem à amizade, que comportamentos correspondem ao amor. E depois isto tem uma outra coisa, que é, nós temos uma grande tendência para nos fixarmos nos nomes das coisas e nas categorias. E o Zé Saramago dizia, nas Intermitências da Morte, que as palavras são nomes que nós damos às coisas, não são as próprias coisas. E quando nós damos um nome às coisas, através de uma palavra, ficamos a saber a palavra e pensamos que já conhecemos a coisa. Mas a coisa é muito mais que a palavra. A realidade é muito mais fluente, muito mais fluida, muito mais contínua do que estas categorias que nós temos de amizade e de amor. Então, para que é que servem estas categorias e estas palavras? Servem para nós tentarmos arrumar o pensamento e nos sentirmos mais vontade a pensar as ideias, mas por outro lado também são, e temos que ter sempre consciência de que são uma camisa de forças. Porque, por exemplo, o André Comte de Sponville dizia assim: bem-aventurados os apaixonados que se tornaram amigos e continuaram amantes. Isto é uma frase que revela claramente como há uma permeabilidade e uma passagem, uma transição de uns conceitos para os outros, e que às vezes há comportamentos que a gente não arruma facilmente. Ele dizia que é fácil a gente dizer que a amizade é uma determinada prática relacional em que não há a atração sexual e a atração erótica, mas pode haver. E o amor, no sentido da paixão amorosa, supõe normalmente o envolvimento sexual ou o envolvimento físico, mas pode não o ter. E, portanto, aí a gente vê como estas categorias são complicadas. Portanto, não é fácil, e é bom a gente ter consciência de quando damos nomes às coisas, os nomes que nós damos às coisas têm as suas limitações. E o importante é a gente perceber o que é que vive. Daí que não possa haver, eu costumo dizer que a razão também sente e o corpo também pensa. E acho que as questões da amizade e do amor não se podem fazer só com uma razão que pensa ou só com um corpo que sente.
tem de se fazer com um corpo que também pensa e com uma razão que também sente. E, portanto, só na percepção, no sentido que temos destes afetos e destas emoções, no fundo, é que nós conseguimos, e não a partir de formulações teóricas e classificações teóricas, porque aí entramos numa camisa de forças que depois nos estraga o pensamento todo também. Gostava ainda de dizer, agora só para terminar esta primeira intervenção, articulando com o conceito de performance. Eu encontrei muitas definições de amizade, mas diria que, tentando uma formulação que ao mesmo tempo corresponda ao que eu penso e ao que eu sinto, eu diria que a amizade é uma praxis, ou uma prática, como disse a Catarina, relacional, de cumplicidade e de respeito. Supõe a cumplicidade, mas supõe ao mesmo tempo o respeito. E é uma prática. E se é uma prática, e este conceito, pareceu-me muito interessante, quando nós tivemos a primeira conversa, eu e a Catarina, sobre o tema deste laboratório, pareceu-me muito interessante este conceito de performatividade da amizade. Porque o conceito de performatividade da amizade, o que nos vem dizer é que a amizade não é uma coisa. A amizade não é uma coisa que se possa definir como uma coisa. A amizade é uma prática, é uma performance. E uma das características da performance, e vamos ao conceito de performance em sentido técnico, porque o conceito de performance é um conceito que nós utilizamos em sentido técnico e rigoroso e utilizamos muitas vezes em sentido abrangente. Em sentido abrangente, tudo é performance. O que eu estou aqui a fazer é uma performance. O que o padre faz numa missa é uma performance, o que um político faz num comício é uma performance, tudo é performance. Em sentido técnico e rigoroso, performance é um determinado género de espetáculo. E uma das características fundamentais do género de espetáculo chamado performance, ou duas características fundamentais, é que a performance depende sempre da interação que se estabelece entre pelo menos dois sujeitos. E não como o espetáculo tradicional, que tem o ator e que tem o espectador. E em segundo lugar, a performance não tem significados pré-estabelecidos e pré-determinados. Não tem sentidos finais estabelecidos e pré-determinados. Eles vão se estabelecendo e determinando à medida que a prática performativa se vai desenvolvendo. O que chegamos novamente a esta questão. Talvez não seja a melhor maneira de começar a refletir sobre isto, pensar nas definições da amizade. O melhor é pensar como é que a amizade acontece. Que expressões da amizade nós vamos verificando na nossa vida, na nossa interação com os outros e na interação dos outros connosco, nas relações que se estabelecem. E, no fundo, cada caso é um caso. Não há duas amizades iguais. Não há duas amizades iguais. E depois há uma grande diferença, só para terminar ainda isto, há uma grande diferença entre a maneira como se pensa a amizade até ao século XVII, XVI, e a maneira como se pensa a amizade depois do século XVI. Até ao século XVI temos, como sabem, o pensamento antigo e o pensamento medieval. A partir do século XVI, XVII, XVIII, temos o pensamento moderno e depois o pensamento contemporâneo. A grande diferença entre uma época e outra é a instauração da noção de sujeito e da singularidade do sujeito. E por isso, por exemplo, Aristóteles nunca poderia dizer aquilo que Montaigne disse a propósito da sua amizade com La Boétie. É muito célebre a amizade destes dois filósofos, Montaigne e La Boétie, e o que Montaigne dizia é parce que c'était lui, parce que c'était moi. Porque ele era ele, porque eu era eu. Ou seja,
a amizade não é a anulação da singularidade. Há muita gente que diz, não, a amizade é fusão num só. O pensamento antigo pode levar para isso, porque falava da oikoiosis, que é a afinidade familiar quase, oikoiosis vem da palavra oikos, que significa viver na mesma casa, quase como se desse uma fusão de sentimentos entre dois sujeitos. Não. A maneira como se pensa a amizade e como se vive a amizade a partir do século XVI tem muito a ver com esta noção de sujeito e da singularidade do sujeito. Somos dois amigos, são dois sujeitos e são dois sujeitos singulares. E eles não se anulam na sua singularidade. E a amizade é tanto mais rica quanto mais um é ele próprio e o outro é também ele próprio. Obrigada por estas reflexões, que acho que também são um bom ponto de partida agora para passar a palavra para a Mariná, porque o João Maria disse que o importante é perceber o que se vive, e nesse sentido talvez as práticas artísticas e a performance possam ser ferramentas úteis para perceber o que se vive e para usar, como dizia, uma razão com um sentimento e um sentimento com pensamento, exatamente. E como é que tu, na tua proposta curatorial que apresentaste a linha de fuga, como é que se faz este exercício de pegar num conceito tão abstrato como a amizade e tentar trabalhá-lo de um ponto de vista curatorial e artístico? Então, boa noite a todos, obrigada pela presença. Bem, é bastante interessante estar ouvindo esse lado filosófico e da construção das singularidades, né, dos sujeitos, porque é um pouco isso que eu tento trazer. Eu fui olhar muito para o território, porque a curadoria, a chamada curatorial, ela relacionava muito com a questão da gente ocupar espaços não convencionais. E o que são esses espaços não convencionais? São aqueles que não são institucionalizados, ou seja, eles não estão estruturados de alguma forma com algum ideal e algum conceito. São espaços que todos habitam. E quem são esses todos que habitam a cidade, né? Eu trago muito um discurso um pouco ativista, ecológico, nas coisas que eu gosto de produzir. Então, no momento ali da candidatura, estava acontecendo questões em relação ao Metro Mondengo, sobre os jacarandás que teriam que ser arrancados para você passar a infraestrutura urbana. E aí eu como arquiteta urbanista, numa questão do que é essa infraestrutura urbana de melhoramento de cidade, o que é esse território que se constrói, né? E o que são essas pessoas que habitam esse lugar. E a própria história do lugar já conta que os jacarandás vieram até Coimbra a partir de um contato com ameríndios no século XVIII. E foram trazidos para cá para fazerem investigação, para ordenarem as ruas, mas também são a madeira que foram feitas várias estruturas das igrejas e da universidade, enfim. Então, o que é esse material natural que foi trazido para esse novo território? E quem hoje está nesse novo território? Que hoje coabitam essas pessoas que lá no passado se encontraram no território colonial, vamos dizer assim, né? Então, passamos hoje a habitar esse lugar. E como que a gente habita esse lugar em comunhão? Como que a gente se encontra, né? Então, eu convidei pessoas assim como eu, sul-americanas, que estão aqui, que vivem em Coimbra e que também estão na universidade, conheci eles na universidade, que trabalham com a arte, com a performatividade, e trouxe esse desafio de como que a gente se relaciona com esse território, com esses espaços não convencionais, mas também aonde a gente encontra outros indivíduos que não são só nós, seres humanos, que é a natureza que habita esse lugar. Não só os jacarandás, mas como as águas do rio Mondengo, os pássaros que voam. Então, foi um convite para eles de tentar entender essa relação, né, entre esses corpos que coabitam, né, e coabitam esse território. E como que a gente está reunido e junto, na nossa singularidade, construindo esse novo lugar, né?
esse novo espaço de habitação, esse novo espaço de intervenção, né? E, enfim, foi mais ou menos essa a linha de pensar. E aí cada um foi trazendo um pouco da sua especialidade, vamos dizer. Mas assim, a gente tem a Malu, que trabalha com dança, com corpo, então ela está trazendo uma performance que é ela, mas é ela em um coletivo de corpos. Ela convida todo mundo a participar, né? E é muito a questão do toque, quem que está próximo, quem que eu encosto, da negociação desse espaço que a gente está ali compartilhando diante daquele desafio da performance coletiva. Né? A gente tem o Jorge também, o Jorge Cabreira, que ele já tem uma conexão mais extensa, assim, de ligação com o corpo, mas o corpo do outro, né? Ele trabalha muito isso. E, nesse momento, é a relação entre espaços. Então, por exemplo, hoje em Coimbra, você tem 2 territórios, que é a Praça 8 de Março e o Largo do Desculpa, eu falo sempre março. 8 de maio. Março é lá no Brasil. 8 de maio. E o Largo do Poço. E os 2 ambientes, eles têm água, né? E a gente quase passa despercebido por essas águas. E essas águas, elas habitam junto com outras pessoas que não circulam nesses 2 territórios tão próximos. Então, ele quer trocar essa água, ele quer misturar esses lugares. E ele faz isso por meio dessa mistura desses líquidos, dessas águas, né? Ele traz essa proposta como se fosse tirar as pessoas que circulam o ambiente e trazê-la para aquele outro ambiente, né? E isso vai construindo essas relações interpessoais e materiais, né, do ambiente urbano. Porque a água que circula lá, de alguma forma, estruturalmente, urbanisticamente, é a mesma água, vamos dizer. E depois a gente tem o Adrian, que ele vai se relacionar muito com a natureza em si, e ele vai trazer uma musicidade para o espaço, né? Então, ele se propõe cantar na língua original dele, ele é colombiano, mas ele gosta de fazer as misturas. Então, tem hora que ele canta em português, hora ele canta em espanhol, hora ele canta numa mistura. E é muito interessante isso, como que a gente vai mesclando toda a experiência dos territórios que a gente coabita, né? Hoje ele fala uma outra língua, né? Então, como que ele se relaciona com isso, a partir da música? E como que ele está nesse ambiente? Ele está num ambiente de uma forma de descanso, ele está deitado no chão, ele está na rede, que é uma coisa que é muito conflituosa quando a gente vai olhar a história colonial, dessa questão da relação dos povos originários com o descanso, com o bem-estar, né? E os povos europeus entenderem isso como preguiça, né? Como falta do tempo do que fazer. Então, ele traz esse impasse, né? Dele estar no espaço, no território urbano, se permitindo tocar, cantar e vivenciar a presença do momento. Então, é mais ou menos isso que rodeia a curadoria e essa construção de reflexão, de pensamento, de relação, né, com esses grupos que coabitam. É basicamente isso. Lembrei-me. Obrigada, Marina. Com a tua fala, lembrei-me de uma coisa que é a fragilidade, que tu falaste de fragilidade. E foi um bocado pela fragilidade que demos este nome às conversas, que são conversas vulneráveis. E neste ponto a amizade pode surgir como um conceito operativo para responder a uma fragilidade, mas ao mesmo tempo pode aumentar sentimentos de fragilidade e vulnerabilidade, não é? Porque também falaste de exposição ao outro. E essa exposição ao outro vem sempre com uma aceitação da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, com um risco associado. Então, acho que a pergunta, se calhar para o João Maria, é um bocado essa. Como é que a amizade responde a esta fragilidade? Porque acaba por também nos dar força e sustento face a desafios, mas ao mesmo tempo também pode potenciar a fragilidade, não é? Não sei se me faço entender, mas há aqui parece-me haver Eu penso que são conceitos que se situam a níveis diferentes, a amizade e a fragilidade. Não quer dizer que não possamos estabelecer
conexões entre estes dois conceitos, mas, à partida, uma amizade assente na fragilidade de um dos polos da amizade é uma amizade que precisa de muita coisa para ser amizade. Mais do que se não assenta. Porque quando há alguém que é muito frágil e alguém que não se sente frágil, isto leva a uma relação relativamente desequilibrada. E portanto por isso é que eu digo, é preciso muita coisa, é preciso contornar muitas tentações para poder chegar a algo em que os dois parceiros ou os vários parceiros da amizade sejam se situem a num plano de igualdade. Por exemplo, Aristóteles considerava que a igualdade era fundamental para haver amizade. Eu penso que joga melhor com isso, com o conceito de fragilidade, joga melhor o conceito de hospitalidade. E através do conceito de hospitalidade a gente pode cruzar o conceito de amizade com o conceito de fragilidade e de vulnerabilidade. Porque no fundo toda a amizade, eu entendo que toda a amizade, e o Derrida diz mesmo isso, toda a amizade é uma forma de hospitalidade. Mas nem toda a hospitalidade é necessariamente uma forma de amizade no sentido mais profundo e mais radical do termo amizade. Mas toda a amizade é uma forma de hospitalidade e, portanto, e a hospitalidade supõe, efetivamente, aquilo quando tu estavas a falar, aquilo que eu estava a pensar era, o que está aqui em jogo é como é que se vai criar um espaço e um tempo próprios da amizade num território que é habitado de uma maneira plural, de uma maneira diversificada, por pessoas diferentes, com culturas diferentes, com expressões diferentes e com corpos diferentes. E, portanto, um dos grandes desafios para a vivência da amizade é a qualidade do tempo e a qualidade do espaço da amizade. E a qualidade do tempo e a qualidade do espaço tem a ver com o território também. E tem a ver com os eixos. Através de que eixos, aquilo que tu estás a dizer que o Jorge Cabreira faz, ele o que procura é os eixos através dos quais se estabelece a hospitalidade, e já agora utilizava aqui um outro conceito, porque estou a falar de eixos, que é o conceito da ressonância. O conceito da ressonância também, o Roland Barthes fazia uma identificação entre amizade e ressonância. Há amizade quando há ressonância entre duas pessoas, uma ressonância plena. E eu esclareço que ressonância não é a mesma coisa que eco. O eco é uma repetição do igual. A ressonância pressupõe uma vibração interior e uma expressão por voz própria. É isso que é a ressonância. E, portanto, os espaços e os tempos nos territórios em que se trabalha, neste caso artisticamente, os espaços e os tempos para a construção de um chão para a amizade, porque tudo aquilo que tu disseste contribui para construir um chão para a amizade. Mas não constrói necessariamente a amizade, porque há aqui uma coisa que é importante nós distinguirmos. Uma coisa é amizade, outra coisa é camaradagem. A camaradagem é a relação que se estabelece entre duas pessoas que trabalham juntas, que caminham juntas. Isso é camaradagem. Não pressupõe necessariamente ressonância. A camaradagem não pressupõe ressonância, não pressupõe cumplicidade, não pressupõe nada disso. Portanto, o que vocês estão a fazer é, trabalhando no território e os recursos do território e, através de um tempo de qualidade que convocam para esse trabalho no território e com os recursos do território, estão a estabelecer um chão para a amizade. E daí pode florescer, eu diria, que daí pode florescer a amizade. Não floresce necessariamente, mas pode florescer, e se calhar já floresceu em algumas das práticas que vocês desenvolveram entre pessoas que não se conheciam e que hoje são amigas e talvez até amigas íntimas. Portanto, naquele sentido de mais forte e mais intenso
de amizade. Mas é muito importante trabalhar o espaço e trabalhar o tempo. Tem de ser um espaço e um tempo de qualidade. Quando estavas a falar da amizade, estavas a dizer isso, não é? Que de toda a literatura sobre aquilo que é a amizade e os conceitos de amizade, tu deste-me sempre livros de homens. E eu, a certa altura, tive necessidade de ouvir ou de ler pensamentos das mulheres sobre a amizade. E é interessante porque há uma coisa muito bonita que, ao longo de todo aquilo que é um pensamento de Aristóteles e até Kant, que há uma coisa em comum na amizade, que é a construção de comunidade. Existindo duas pessoas nessa relação de igualdade, não é? Porque não hierárquica, portanto, aí se constrói a amizade. A questão da comunidade é importante. E eu vou pegar nisso e naquilo que a Catarina disse sobre a fragilidade, porque lendo Mulheres, surge uma nova ideia no conceito de amizade, que é o conceito de cuidado, e uma coisa que a mim me parece cada vez mais importante no mundo onde eu ultimamente estou a adotar uma palavra que eu acho que é super importante assumirmos, que é esta de que estamos com um capitalismo estrutural dentro de nós e que temos que o combater. E o que a amizade permite é uma coisa. Por exemplo, a Marina Garcés, que é uma filósofa catalã, fala sobre a possibilidade de improviso na amizade, que é uma coisa que cada vez menos existe, não é? Então, hoje em dia tens que ter tudo muito bem planeado, não há possibilidade de improvisar absolutamente nada. Então, por isso... Mas a questão passa precisamente por falar daquilo que são as regras que hoje em dia nos impõem na sociedade e que passa precisamente por dizer, ok, o que é que eu posso, até onde é que eu posso ou não posso improvisar. E falando de coisas tão simples como, por exemplo, eu cada vez que muitas vezes quero ir ver uma peça, não posso improvisar e ver uma peça porque a peça está 2 dias e depois ou já não há bilhetes, não é? Aqui em Coimbra não é tanto assim, mas pronto, acontece. Aqui em Coimbra podemos ser um bocadinho mais podemos improvisar. Mas há eu senti que nas pensadoras femininas há uma coisa que tem a ver com sublinhar esta importância da possibilidade do improviso numa relação de amizade, assim como sublinhar aquilo, e por exemplo tu falaste sobre a amizade e o amor, onde é que está essa distinção. Eu se calhar não vejo tanta distinção, a não ser, pronto, se fores por aquilo que tu falaste. E a Bell Hooks fala muito nisso, não é? Que é um sistema de resistência. A amizade, o amor é resistência e cada vez mais é resistência. E por isso é que também esta questão de, então, vamos praticar constantemente isto, porque eu também acho que muitas vezes nós desistimos. Ai, dá muito trabalho. Espera aí, agora tenho que dar uma folga daquela pessoa porque dá muito trabalho, não é? Ou tenho que dar uma folga desta situação porque dá muito trabalho. E dá muito trabalho porquê? Porque nós temos cada vez menos tempo para qualquer coisa. Por isso é que eu falo no capitalismo estrutural, não é? Então, há conceitos que nos estão a comer aquilo que é vital para o nosso bem-estar individual e social. E um deles é precisamente esta questão de até que ponto é que nós podemos ou não podemos cultivar estas amizades. Porquê? Porquê é que eu digo isto também? Porque este capitalismo estrutural diz-nos, se calhar aquele não é um amigo que te convém porque não te vai fazer chegar a lado nenhum. E nós incutimos isto na nossa, sabes? Então, ok, então, mas ela é uma pessoa, sim, mas realmente é um pé rapado, não é ninguém. Então, se calhar é melhor ser amigo só às escondidas. Ou não vou estipular. Tu estás a utilizar uma referência para dizer isso. É uma concepção quase utilitária da amizade. E que é muito daquilo que se faz hoje em dia. Olha-se para a amizade de uma forma utilitária e não de uma forma sentimental. E tu falaste numa coisa, por exemplo, esta questão da amizade e do amor, não é? E é interessante, temos aqui uma brasileira, porque os brasileiros com muito mais facilidade falam em amor, não é?
Eu lembro-me de uma amiga minha me dizer uma vez, eu disse a alguém amo-te, e a pessoa, que era portuguesa, a pessoa disse que congelou. E eu não entendi quando eu digo amo-te, é tão bonito dizer amo-te, porque existe esse congelamento. Há uma coisa muito interessante que é isto. Tens que saber escutar e tens que utilizar o microfone. Quando estamos a conversar, estamos a conversar. Que é isto. É que nós temos a palavra amor e temos a palavra amizade. E elas têm as suas fontes, têm as suas origens, filia e eros. Temos o HP também no grego, que depois deu a caritas no cristianismo, etc. Mas, em termos de verbos, só temos um. Os amigos amam os amigos. E os amantes amam os amantes. Ou seja, com o mesmo verbo, quando passamos para a palavra que exprime a ação, quando falamos do conceito, nós distinguimos. Quando passamos para a palavra que exprime a ação, nós utilizamos necessariamente a mesma palavra. Foi a primeira coisa que me surpreendeu quando comecei a ler os textos todos que fui escolhendo sobre a amizade, é que a determinada altura, quando se falava, embora os autores distingam entre amizade e amor, mas quando se referem àquilo que se faz, amam. Amam. Os amigos amam os amigos, os amantes amam os amantes. E, portanto, digamos que a ação que ocorre não há uma palavra específica para... Bom, nós temos a palavra gostar de, mas a palavra gostar de não tem nada a ver com isto que estamos a falar. É uma palavra que está muito afastada deste léxico em que estamos. Portanto, quando vamos a procurar a palavra em que se realiza a relação entre estes dois tipos de sentimentos, chamemos-lhe assim, ou dois tipos de relação, nós só temos a palavra amar. E o problema está aí. E depois há um outro problema, é que nós temos 25 séculos de dualismo a pesar-nos nas costas. Não é só desde o cristianismo, nem é só desde a Idade Média. É 25 séculos de dualismo, desde o Platão e até antes do Platão, a pesar-nos nas costas. E quando se fala de amizade, por isso é que aquela distinção, é fácil fazer aquela distinção entre amizade e amor a partir de uma concepção dualista, que supõe que o corpo é uma coisa e a alma é outra coisa. E quando se fala de amizade, nós estamos a falar de corpos. Quando se define a amizade normal, e por isso se diz, a amizade é uma relação em que não existe o envolvimento físico. Porque parece como se os amigos não tivessem corpo. Como se os gestos de ternura entre amigos não pudessem existir. Como se não pudessem existir carícias entre amigos. Não. Nós temos que desespiritualizar o conceito de amizade e temos que desfisicar o conceito de amor. Ou seja, temos que os tornar muito mais maleáveis para percebermos que, de facto, nós somos pessoas de corpo inteiro. De corpo inteiro. Não é de alma, não é de pensamento, não é de mente. Não, nós somos corpo. Ia dizer temos, mas não, nós não temos corpo. Nós somos corpo. Nós somos corpo. E somos corpo quando nos relacionamos com os amigos, como somos corpo quando nos relacionamos com um amante ou uma amante. Vou passar à Marina. Desculpa. Sim, perguntar-te porque o João Maria André estava a falar do dualismo e dentro enquanto sul-americana e pela tua escolha também dos artistas que convidaste, muitas vezes o pensamento indígena ou das culturas sul-americanas escapa um bocado a este dualismo e se calhar consegue abraçar melhor uma certa fluidez que o João Maria André também já referiu e uma certa complexidade. Então perguntar-te sobre isso, se podes aprofundar um bocadinho, e também uma coisa que tu disseste que me interpelou sobre esse lugar dos elementos naturais como as águas e as árvores e o lugar da cidade dentro da tua proposta curatorial.
se uma performance pode ser um ato de cuidado para com a cidade, ou se podemos ser amigos das árvores, por assim dizer. Sim, bem, vou tentar falar um pouco aqui e juntar com a pergunta. O que veio muito diante do que você está falando é assim, a concepção, por exemplo, quando a gente tem uma amizade infantil, ela parece ser uma amizade essencial no decorrer da nossa vida, aquelas amizades que seguem, né, da infância à idade adulta e todas as fases. São essas amizades que parece que elas foram criadas sem nenhuma barreira, né, estrutural, social, política. Éramos crianças, nos conhecemos e tivemos empatia e continuamos a crescer, né? Pelo menos eu carrego muito isso comigo, e quando eu vim morar aqui, doeu muito o fato de eu achar que todas as minhas amizades tinham ficado e aqui eu não tinha essas amizades essenciais, né? Ali sem a intenção, sem um valor por trás. E é muito bacana ter que construir exatamente essa amizade essencial, que ela não está baseada num interesse, numa vontade de, como que foi, de um deleite, como você foi pontuando aqui do Aristóteles, mas sim nessa coisa que vem da essência do se apaixonar pelo outro, e se interessar e passar a conviver, né? E isso na idade adulta é um pouco mais diferente do que quando a gente é infantil. E encontra muitas barreiras, né? E é uma coisa que eu trago para o título também, que é a amizade extramuros, né? E nesse pensamento do muro, eu venho muito na pegada do Michel Serres, que é um filósofo mais contemporâneo, né? E que ele vai falar que a gente se divide desse mundo natural no momento que a gente começa a criar esses mundos e se separar dessa natureza, porque tudo que é natureza está relacionado com o que é pobre, com o que não é humano, né? E quando a gente cria esse muro, a gente esquece esse outro lugar. E a cultura indígena não, ela se relaciona com a natureza como parte do próprio corpo, como sendo natureza, né? Então isso também é uma relação que eu trago na filosofia do Ailton Krenak, né, que ele coloca que o mundo contemporâneo ele precisa ultrapassar uma barreira para evoluir do capitalismo, do pensamento desse capitalismo estrutural, para um mundo que se relaciona de outra forma com as perspectivas, né, interpessoal, mas não só isso, interespécies, né? Então, também, a curadoria tem esse convite de pisar mais leve, né? De andar mais leve nesse território, de olhar, de parar para observar o que está ao entorno, que também existem outras pessoas, porque o capital hoje coloca a gente olhando para um celular, né? A gente não olha nem mais na rua que a gente anda, nem o que se tem. Então, é uma experiência também de caminhar, de construir percurso, além de se deparar com essas performances. E aí, sim, é muito interessante entender um pouco na cultura sul-americana, quando a gente encontra esse lugar que cada um tem um pouco do indígena, né? Quando a Catarina fala que a gente é muito mais receptivo, constrói muito mais fácil esse lugar do amor, da amizade, eu acho que está muito relacionado também com essa ancestralidade, né? A gente tem isso sem saber muito de onde vem, a gente cultua, né? E ri, e fala, e reúne, enfim, cria esses laços relacionais do toque, que é diferente aqui, né? Aqui a gente tem muito mais barreiras. Agora, são barreiras estruturais, conceituais, não sei, não sei, lá no território brasileiro, a gente não tem tanto, a gente se dispõe mais, a gente se relaciona com muitas culturas, né? O Rio de Janeiro tem um pedaço do mundo, de todo lugar ali, se conhece gente e se relaciona, e é difícil ter um preconceito, né? Ter uma ideia estrutural só porque aquela pessoa é o que é, porque ela está ali no mesmo ambiente que você, e aquilo é compartilhado, e é para ser vivido, e é alegre, né? Então, é essa relação que a gente tenta compreender como que ultrapassa aqui, e a gente passa a construir essas amizades essenciais, né?
essa sutileza que é do interesse pelo outro, pelo cuidado, né? E não só por essa intenção, por essa estrutura, tipo, sei lá, de querer se aproveitar de alguma forma, né? Dessa relação. Então é muito bonito. Eu achei interessante a Catarina também trazer o olhar do feminino, porque as mulheres elas têm uma construção relacional diferente, que o patriarcado tenta destruir de alguma forma também dentro dessa estrutura. Eles afastam as mulheres, né, ali de uma relação. Tem um desafio aí histórico também da gente saber se relacionar e respeitar umas às outras, né? Enfim, e também respeitar a fala do feminino, porque a gente tem muita linguagem masculina e pouco do feminino. E quando eu construí a curadoria, eu só falei de homens, citei homens, e depois eu me frustrei com isso. Agora eu estou lendo um livro que é escrito por mulheres, e fazendo outras filosofias ligadas à ecologia, que é o ecofeminismo. Enfim, e estou me relacionando com algumas ideias que, assim, dentro do lugar da voz masculina também a gente não encontra, a gente tenta acessar. E que é interessante. Assim como quando eu só acessava filósofos europeus, eu não conseguia chegar em respostas. Parecia que era tipo assim, não é possível, porque eu sinto isso. Alguém falou sobre isso. E quando eu comecei a acessar a linguagem, a filosofia, o pensamento ancestral, né, indígena, uau, é isso, esse mundo, é isso que eu queria entender. O que não é aquilo é isso existe esse lugar. Então é interessante também a gente começar a construir essas perspectivas múltiplas, né, de outras linguagens, para entender o que está se construindo no contemporâneo. E não que é acabar com o passado, né, essa coisa, estou negando tudo que foi. Não, mas é construir junto. Né? É o olhar para o outro, aprender a olhar para o outro. E o Derrida ele tem um pouco disso também. Ele traz esse questionamento da relação com os outros corpos e como que a gente recepciona eles, né? A questão da hospitalidade. Como que a gente vai recepcionar, vai ouvir o que esses outros têm para dizer e respeitar a fala deles. Né? No meu mestrado, eu trouxe o Derrida justamente nesse lugar, né? Do que é você olhar para o indígena e já criar aquela barreira de selvagem, né? Não tem uma mentalidade desenvolvida. E não, é você olhar e falar, nossa, essa pessoa consegue viver de uma outra forma que não a minha. E o que ela tem para me ensinar sobre esse lugar que ela habita? Como ela constrói esse mundo? Né? O que ela tem para me contar hoje que o mundo que eu estou construindo está destruindo a natureza e o mundo que ele constrói cultiva a natureza. E ele vive, ele é humano como eu. Né? Então, é justamente esse lugar de saber ouvir, no lugar da hospitalidade, mas também ter a empatia pelo outro. Né? A empatia do olhar, do reconhecer e da escuta daquela história. Enfim, espero ter respondido. Também, só dar aqui uma nota que a conversa já está quase a chegar ao seu final, não à sua conclusão, e que a mesa está aberta a quem se queira também sentar e participar e intervir. Eu, a propósito daquilo que acabaste de dizer, gostava só de dizer que convém termos algum cuidado quando falamos, porque quando classificamos, utilizamos determinadas classificações e generalizamos para um determinado continente ou para um determinado tipo de pensamento. Há margens, há desvios do pensamento dito principal ou oficial em todas as culturas e portanto, por exemplo, a questão do ecofeminismo. Um dos autores que muito recentemente trabalhou muito questões que têm a ver com aquilo que se atribui ao ecofeminismo é um filósofo francês que escreveu um livro chamado Je et à nous,
eu é um nós, e onde ele propõe um conceito que tem muito a ver com aquilo que tu tiveste a dizer e que eu chamaria para aqui, que é o conceito de ecobiografia. Propõe a substituição que nós deveríamos começar a aprender a substituir o conceito de autobiografia pelo conceito de ecobiografia. O que é o conceito de ecobiografia? É o conceito que traduz o nosso percurso biográfico através das mudanças das nossas relações com o meio e com a natureza. Todos nós temos uma ecobiografia ao lado da nossa autobiografia. A nossa autobiografia, normalmente, onde é que estudamos, em que cidade é que vivemos, etc, etc, etc. E depois, aqueles acontecimentos, quando uma pessoa, por exemplo, que vive no Alentejo e muda para Lisboa, ou que vive em Lisboa e muda aos 15 anos para o Alentejo, isto produz uma alteração substancial na vida dele, que é uma alteração de natureza ecobiográfica. E, portanto, este conceito é um conceito muito interessante. Isto agora remete para uma outra questão, que é, e volto à questão da amizade. O conceito de cuidado facilmente se estende das pessoas para a natureza. Aliás, as éticas do cuidado evoluíram de uma relação inicial e de um pensamento inicial da relação entre as pessoas, de uma ética entre as pessoas, para uma ética também com o meio ambiente, porque também há vulnerabilidades no meio ambiente e também há vulnerabilidades nossas que resultam da nossa relação com o meio ambiente. E, portanto, o conceito de cuidado é um conceito que faz perfeitamente a ponte com as preocupações ecobiográficas e com as ecologias feministas. Não há ou os ecofeminismos, não há dúvida nenhuma. O conceito de amizade é mais difícil, porque o conceito de amizade pressupõe reciprocidade. Nós ainda não falámos disso aqui a propósito do conceito de amizade, mas não há amizade se não houver reciprocidade. Claro, e a reciprocidade só pode haver de pessoa para pessoa. Claro que não, isto não quer dizer que não possa haver algo de análogo à amizade na nossa relação com a natureza e na maneira como nos relacionamos com os animais, com a natureza, etc. É discutível, quer dizer, há quem admita, há quem não admita a possibilidade de haver amizade com os animais. Se pode chamar uma relação com um animal, se pode chamar uma relação de amizade. Mas não estou a dizer que sim nem que não. Estou a dizer que neste momento é uma questão em aberto e há quem se incline para um lado, há quem se incline para o outro. Agora, de qualquer maneira, de uma maneira geral, a amizade pressupõe reciprocidade. E se entre duas pessoas, por exemplo, não há reciprocidade, não quer dizer que elas tenham de ser iguais. Mas se não há reciprocidade, falta alguma coisa que é fundamental para haver amizade entre duas pessoas. E, portanto, nós, voltamos à questão dos nomes. Batizamos as coisas com determinados nomes e depois coisificamos aquilo que batizamos dessa maneira e temos muita dificuldade, às vezes, em fazer cruzamentos de uns conceitos para os outros e mudanças de uns conceitos para os outros e, portanto, o grande desafio também, e as artes aí desempenham um papel fundamental, é que o grande desafio, a grande virtualidade das artes é curto-circuitarem este tipo de pensamento. Porque através das artes nós pensamos com outras coisas diferentes da razão. Pensamos com o corpo, pensamos o divergente, pensamos as paixões e sentimos, sobretudo não pensamos apenas, sentimos. Com as artes nós sentimos também. E, portanto, as coisas entram-nos no corpo e é uma unidade e anda tudo a ferver cá dentro e é por isso que é importante cada vez mais não desprezar
ou não secundarizar o papel das artes na educação e dar-lhes um lugar mesmo fundamental para não formarmos criancinhas hipnotizadas pelos tablets, dos telemóveis e dos computadores. Queres fazer uma nota final, Catarina? Eu só queria pegar na questão que a arte também tem é uma prática, é uma disciplina que também tem que ser cuidada, não é? Porque está-se a tornar... está-se a deixar comer por este capitalismo estrutural que está a acontecer, mas também para dizer que realmente através da arte é possível uma pessoa fazer interpretações muito diferentes e já agora também aproveitando, já que é a primeira conversa do festival, para dizer que, por exemplo, desde a minha perspectiva e depois de olhar para aquilo que é a programação, é óbvio que há muitas das peças que vão ser apresentadas que não eram possíveis se não existissem relações de amizade. E isso é muito importante porque significa também, e mais uma vez eu vou pegar nesta questão da fragilidade que tu falaste, não tanto como essa questão da desigualdade da relação entre um e outro, mas da fragilidade enquanto um campo possível num terreno de amizade, não é? Portanto, se há dúvidas, não sei para ali, se consigo dialogar com alguém que consegue perceber a minha perspectiva, é através da amizade que isso se consegue fazer, não é? Que é de esta tal questão do cuidado, não é? Sair do seu corpo para pensar o corpo do outro, das coisas mais difíceis, e a amizade o que permite é precisamente tu desfaleceres na tua fragilidade, porque o outro consegue entender, porque ele próprio também, essa outra pessoa também entra nessa fragilidade. E muito daquilo que é a programação do festival e até dos processos de laboratório, que vai ser a coisa mais improvisada do mundo e onde se podem construir ou não relações de amizade, e que acho que precisamente por isso também permite a criação de relações de amizades, existir terrenos onde o improviso, onde não se espera nada, onde se pode não fazer nada, cada vez há menos, mas eu espero que também toda a gente consiga entender, e é muito espetáculo se tu pensar, a estreia é possível porque é uma relação de amizade profunda entre as pessoas que a fazem, como, por exemplo, a Sónia Batista, que é uma paródia feita ao género masculino, só possível porque está dentro de um ciclo de amizades femininas. E há vários tipos de amizades, como tu disseste, mas eu acho que uma das... E tu falaste em respeito, que é interessante, não é? Porque o respeito é um conceito muito masculino também. Mas é uma coisa que, se é que há conceitos masculinos ou femininos, não é? Mas que é uma coisa que por exemplo, eu acho que o interessante neste momento é pensarmos como é que nós podemos reaver determinadas palavras e atos que estão a ser roubados completamente. E eventualmente noutras conversas tu terás a possibilidade de falar nisso, mas eu acho que é muito importante também nós não esquecermos que é muito importante praticar, é muito, muito importante praticar, e aquilo que tu disseste, o tempo é essencial e estão-nos a roubar o tempo, é verdade. Obrigada, Catarina. Também já fizeste aí uma ponte para a conversa da próxima quarta-feira, que se chama Amizade como modo de produção no setor cultural e artístico, precisamente para falarmos sobre estas experiências no setor cultural artístico marcado por uma grande fragilidade e uma grande precariedade, e como é que encontramos várias experiências que só acontecem graças a relações de amizade, graças ao coletivo, sobre práticas de partilha de recursos e sobre como todas estas práticas da amizade permeiam o setor cultural e artístico e são um grande motor. Portanto, e vão estar connosco o programador cultural Paulo Pires, que já viveu e trabalhou cá em Coimbra,
a programadora e investigadora Vânia Rodrigues e a Fernanda Eugénia, do Projeto EndLab, que vem de Lisboa para se juntar a nós nesta conversa. Portanto, convidar-vos a todos a estarem presentes na próxima quarta-feira às 18 horas, aqui no mesmo sítio ou no Facebook. Obrigada ao Vasco pela transmissão e obrigada a vocês todos e a todas as pessoas que estão aqui na mesa comigo. E se ninguém tem nada a acrescentar, vamos beber uma cerveja, exatamente. Obrigada.